Olá, saudações a todos. Hoje eu venho fazer uma pergunta para você. Você sofre de tontura? Ou mais precisamente falando, vertigem? Sente as coisas rodando quando você baixa a cabeça, deita? Pois é, essa é uma das queixas muito frequentes de tontura em grande parte da população, na grande maioria das vezes subdiagnosticada ou até ignorada por muitos profissionais que não conhecem. Pois é, aqueles cristalzinhos na região do seu ouvido, eles podem se deslocar e causar tontura em você. E essa é uma das causas mais frequentes de tontura. Se você quer saber mais sobre esse tema, me acompanha nesse vídeo que eu vou lhe explicar melhor. A todos que ainda não são inscritos, faço um convite que se inscreva no meu canal, deixe seus comentários, suas sugestões, toque o sininho e assim toda vez que um vídeo novo for pro ar, você será notificado. Para quem ainda quer entrelaçar mais a nossa amizade, basta entrar nas minhas redes sociais. Aqui na descrição do vídeo você terá acesso a todas elas e será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bem, hoje o que eu vou falar para vocês sobre a VPPB. Inicialmente vou falar sobre a semântica dessa palavra. Então, o que significa a palavra VPPB, ou melhor, vertigem posicional paroxística benigna. Esse nome tão extenso e tão complexo envolve uma das queixas mais comuns de tontura nos pacientes de causa periférica, que é a VPPB. A VPPB nada mais é que uns cristalzinhos na região do seu labirinto, na região do seu ouvido interno, que se localizam na região do utrículo. Eles se deslocam e entram dentro dos canais semicirculares, promovendo então a sensação de tontura. Então, Robson, o que significa VPPB? Vertigem. Vertigem é a sensação de tontura, mas não a tontura, aquela tontura que eu estou aqui parado e sinto que eu estou meio balãozinho, estou meio que mareando, ou seja, eu sinto que o meu corpo está parado, mas a sensação é que a minha cabeça está meio aérea. Isso é tontura. A vertigem é uma sensação de tontura rotatória, ou seja, eu estou aqui parado, mas eu sinto que as coisas estão rodando, ou seja, parece que a cama saiu do lugar, o armário saiu do lugar e as coisas estão se mexendo. Então isso é vertigem. Tontura, sensação de estar oscilando, meio mareado, meio balãozinho. E, no caso, então, a vertigem é uma sensação que eu sinto que eu estou parado, mas as coisas estão girando. O guarda-roupa está mexendo, a cama está girando. Isso é vertigem. Posicional por quê? Porque ela é disparada, ela dá o seu gatilho de acordo com os movimentos, as posturas que eu realizo. Geralmente esses pacientes, eles se queixam de tontura principalmente ao deitar na cama, seja de lado, seja de barriga para cima, ou seja virar de um lado para outro na cama. Então é muito comum esses pacientes não deitarem mais a partir do momento que eles têm uma primeira crise de vertigem. Por quê? Porque eles associam que a posição deitada ou virar de um lado para o outro irá disparar os seus sintomas, o que é verdade. Então esses pacientes adotam então uma postura muitas vezes ou de dormir quase que sentado na cama, ou então dormir somente de um lado e não virar para o outro lado, ou seja, acaba completamente a qualidade de vida. Muitos dos meus pacientes reclamam quando às vezes colocam para estender uma roupa no varal, que levantam a cabeça para cima ou baixam demais a cabeça, e isso então dispara, é o gatilho para disparar os sintomas de vertigem no paciente, o que nós chamamos então de vertigem posicional. Paroxística por quê? Porque de imediato, quando esse paciente deita, ele não tem os sintomas. De repente, ele assume um paroxismo, ou seja, um aumento acelerado e gradual da intensidade. Porém, esse paroxismo, ele atinge um pico, diminuindo até chegar à sua latência. Ok? Então, esse paciente, ou seja, ele se deita,
Os sintomas de imediato, eles não começam, de repente eles começam de forma lenta, atinge um pico acelerado, eles vai acelerando até atingir um pico de intensidade, reduzindo logo após. Por isso a palavra paroxismo. Ele atinge um pico, uma aceleração na intensidade dos sintomas, até que então ela reduz, voltando ao seu período de latência. E benigna, por quê? Porque não existe malignidade nenhuma nesses sintomas. Eu tenho simplesmente cristais de carbonato de cálcio, muito conhecido, né? Estou com os cristais soltos, o que está gerando sintomas de vertigem, sintomas de tontura. Então, esses cristais soltos, eu tenho um labirinto do meu lado direito, um labirinto do meu lado esquerdo, onde eu tenho 3 canais em cada. Canal posterior, canal lateral e canal anterior. Esses canais, então, eles compõem parte dos meus canais semicirculares. No caso, são 3 pares, 3 de cada lado, tudo bem? Esses cristais, então, se deslocam da região do utrículo por causas, por motivos diversos, porém, na grande maioria dos pacientes, eles reclamam para mim que, Dr. Robson, eu fui deitar e durante a noite ou ao acordar pela manhã, tudo começou a girar. Eu tive uma vertigem intensa que eu quase caí, ou então eu fui levantar, voltei para a cama e ali eu passei o meu dia péssimo, enfim, já achei que estava tendo um infarto, algum problema. Cada paciente reage de uma forma. Então, na grande maioria das vezes, eu tenho fatores hormonais, fatores traumáticos com pancada, mas na grande maioria das vezes são fatores espontâneos que levam aos sintomas de vertigem posicional paroxística benigna. Como eu disse, na grande maioria das vezes os pacientes vão se deitar bem, mas ao acordar pela manhã ou durante a noite acaba sofrendo então o início, o gatilho dos sintomas de vertigem posicional paroxística benigna. Então esses cristais que deveriam estar em determinado específico na região do meu labirinto, que é na região do utrículo, ele se desloca e entra então em um desses canais semicirculares. E por ocuparem uma região, um território que eles não deveriam estar, eles começam a sinalizar um movimento que não está acontecendo para esse paciente. Então a sensação desse paciente no momento dessa tontura, desse pico de vertigem, é uma sensação das coisas estarem girando e os olhos do paciente, eles geram movimentos que nós chamamos de nistagmo, que são movimentos involuntários. Com testes específicos, o profissional, ele capacitado, é claro, ele será capaz de diagnosticar se é ou não uma VPPB, a queixa do paciente, identificar o canal que pode estar ou não comprometido e de um leque de opções de tratamento de manobras, ele vai optar pela manobra que atenda às reais necessidades de cada paciente. Porém, esses sintomas nós chamamos de canalitíases. Por que canalitíases? Porque o cristal se deslocou e foi para dentro do canal semicircular. Nós temos um outro sintoma que são das cupulolitíases, que também fazem parte da VPPB, porém os cristais eles não se localizam mais no canal semicircular. Agora esses cristais eles estão na cúpula e geralmente aderidos nessa cúpula. Por isso que os sintomas já não têm aquele paroxismo, ou seja, o paciente geralmente ele deita, os sintomas já acontecem. E esses sintomas, eles são relativamente longos, demoram mais que 1 minuto para passar. Já nas canalitíases, quando eu tenho aqueles cristalzinhos dentro do canal, esses sintomas costumam ser mais curtos, bem menores que 1 minuto. Geralmente 10 segundos, 6 segundos, 12 segundos no máximo, mas não costumam passar disso. Eu diria que a grande maioria é menor que 20 segundos. Já nas cupulolitíases, como eu disse, é de imediato, eu não tenho paroxismo onde ele assume um pico, eu tenho o mesmo ritmo de sintomas por um período mais prolongado. Então essa, pessoal, é a VPPB, vertigem posicional paroxística benigna.
Vertigem porque as coisas rodam. Posicional, porque geralmente ela está relacionada com os movimentos que eu faço, esses pacientes em posturas estáticas, sentadas ou com movimentos somente rotacionais, eles não costumam ter grandes problemas com a vertigem, porque isso não mexe com o labirinto desses pacientes. Paroxística, porque ela costuma assumir então um pico de intensidade dos sintomas, retornando então ao seu platô inicial. E benigna, como eu disse, porque não existe malignidade nenhuma, cabe ao profissional identificar o tipo de VPPB que esse paciente apresenta e entrar então com manobras que sejam pertinentes para reposicionamento desses cristais ou então liberação desses cristais da cúpula. Tudo bem? Então, caso você tenha sintomas correlacionados com esses que eu falei, você pode ser um paciente que está passando por uma VPPB. Entre em contato conosco, com certeza nós poderemos ajudá-lo. Deixo aqui novamente um grande abraço a todos que acompanham o meu trabalho. Para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, toque o sininho e faça parte das minhas redes sociais. Todas elas estão abertas e esperando por vocês. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Saúde a todos!